100 anos, uma escola. Milhares de histórias. Para celebrar um século de memórias, convidamos pessoas que fizeram e fazem parte desta trajetória para compartilhar suas vivências e emoções. Eu vim para cá, então, professora da educação infantil. Até eu trabalhava, era a segunda ou terceira série, não me lembro, mas acho que era, eu já ando bem esquecida, viu? A idade. E daí eu trabalhei ali. Depois, então, eu fiz faculdade em educação artística. Aí eu comecei aqui no Frei Caneca mesmo a trabalhar com educação artística. A quinta, sexta, sétima e oitava. Não me lembro, acho que era assim na época que se chamava, porque agora é outra nomenclatura, né? E foi assim, trabalhei à noite também aqui. E até que um dia eu me candidatei a diretora do Frei Caneca e eu fui eleita. E foi muito bom, porque eu nunca imaginaria que eu chegaria a esse cargo, sabe? A gente tenta e se consegue. Foi assim uma experiência muito boa. Muitas situações, muitos casos, coisas ruins também aconteceram dentro da minha direção. Só que tem mais coisas boas do que coisas ruins. Tem mais coisas gostosas para se lembrar, para contar, do que umas coisinhas, sabe, né, que sempre acontece. Eu chamava meus alunos meus guaipequinhas, meus guaipecas. E até hoje eles me encontram na rua, uns me chamam de Dire, outros de Profe. Profe Vera, esse aqui, lembra de mim? Eu sou um guaipequinha, sabe? E porque nós não mudamos, só ficamos mais velhos. Mas eles desenvolvem, modificam coisas, então tu às vezes acaba não conhecendo, né? Às vezes acaba não conhecendo. Mas era isso aí. E assim, eu gostava muito deles. Eu tinha uma afinidade bem grande com meus alunos, graças a Deus. Porque eu conduzia eles como se fosse uma carroça, sabe? Solta um pouco aqui, puxa um pouco ali. Eu me lembro uma particularidade, que como eu era professora de educação artística, eu conseguia ver se tinha 1 milímetro de diferença entre uma linha e outra. Aí então eu olhava, eles me diziam assim, nossa, Dire, como é que tu consegue ver isso aí? E assim, eu dizia, mas eu percebo, aí nós media e era aquilo lá. Comecei aqui em 79, fiquei até 2008, 29 anos aqui no Frei Caneca. E nesse tempo eu estava trabalhando no São José aqui em Flores. E aí eu fui convidada pela diretora, que era a Eneida na época, para eu ser orientadora pedagógica, que é a minha habilitação de faculdade. E aí eu vim para cá, só que para mim foi uma mudança muito grande, né? Eu sempre estudei em escola particular e trabalhei em escola particular. Vim trabalhar em escola pública aqui no Frei Caneca. Então é uma realidade que eu não conhecia muito bem. Depois eu fui vice-diretora por 3, 4 anos e depois eu trabalhei com segunda, terceira e quarta dos pequenininhos da tarde e terminei minha carreira como bibliotecária com hora do conto, música, que é o que eu
assim, foi a parte que eu amei, né? Eu encerrei com chave de ouro. Mas, assim, o que mais eu guardo, assim, é o contato com as crianças, né? É uma coisa, assim, que me deixa sempre muito feliz. O que me motivava a vir para a escola eram os alunos, né? E com eles, assim, muita coisa boa que a gente construía. Eu lembro de uma 4ª série que eu tive muito legal, assim, a gente fizemos até uma eleição, uma votação, tinha o candidato, tinha o panfleto dele, o número, a gente fez todo como fosse realmente, né? E foi muito bacana, tinha então os comícios que a gente fazia com as 2 4ª séries. Foi uma coisa assim que me marcou bastante, porque eu vi, eles tinham um potencial muito grande de ser crítico, de observar as coisas, né? Eu tive muitas colegas que eu posso chamar de amigas, que até hoje a gente é amiga. Então, numa escola é praticamente uma família. E se tu tem um relacionamento bom entre os professores, o trabalho cresce, porque daí todas têm a mesma linguagem, né? O mesmo ideal. E nós tínhamos tanta afinidade como colegas que a gente se ajudava, trocava informações e material e tudo. E quase que quinzenalmente ou mensalmente a gente fazia um jantar aqui na escola. Uma das colegas preparava e a gente de noite com o filho e tudo a gente conseguia vir e se encontrar e confraternizar. E foram muitos momentos bons. E a gente jantava e depois botava a música e dançava, né, para desestressar e tal. Isso nos uniu muito. Então tudo que a escola propunha em benefício da escola a gente topava, porque a gente era um grupo unido. Então tinha a parte dos professores, que era legal, e a parte dos alunos, que eu sempre me senti muito bem acolhida por todos. Eu acho que ser professor é tu ganhar uma energia boa dos alunos. E isso faz a gente se sentir jovem, não de físico, mas mentalmente, né? Porque a coisa mais gratificante no professor é, depois de anos, tu ver aquele teu aluno e te chamar de professor. Oi, prof, né? Então isso até a gente comentou essa semana mesmo. Não tem dinheiro que pague tu ser reconhecida como alguém que ajudou a construir aquela vida de alguma forma, né? A gente pode marcar negativamente também. Tu pode arrasar uma pessoa com uma palavra, com um gesto. A gente tem esse poder. Mas também tem o poder de construir, de elevar, de aplaudir, né? Então eu digo, fulano é tal profissional. Foi nosso aluno lá do Frei Caneca. E até o Beto, meu marido, diz assim, meu Deus, quantos 1000 alunos teve a Frei Caneca. Ela tem um papel muito importante. Ela deveria ser mais valorizada, né? Mais prestigiada, mais ajudada. Porque hoje em dia eu acho que a escola pública, principalmente a estadual, ela precisa de apoio, né? Temos os professores, a direção, todo mundo muito empenhado, mas a população tem que ter um olhar diferente para ela. É uma escola bonita, sempre que eu passo, eu digo, eu trabalhei aqui, né? E mostro para os meus netos, a vovó trabalhou aqui nessa escola, eu adoro essa escola. Então, eu acho que a Flores da Cunha tem ganho muito com o Frei Caneca. Quando eu comecei a trabalhar aqui, eu vim no lugar de uma outra que se aposentou. E daí eu vim que era pelo CPM, daí eu fiquei 2 anos pelo CPM. E daí a Dira me disse, vai fazer um concurso, daí tu passa, daí depois tu vai ganhar mais, a Dira, sabe? E daí eu fiz o concurso, e dali passei, e dali 6 meses já me chamaram. E daí já comecei a trabalhar e fiquei até me aposentar. No começo, quando eu comecei a trabalhar, eu vinha de manhã, porque tinha aula de noite, né? Daí eu vinha de manhã às 6 horas para limpar a escola para que começava. E depois aí, então, como terminou o turno da noite, aí eu vinha das 9 até as 11, 11h30. Aí eu fazia 4 horas de manhã e 4 de tarde. Das 9 na rádio, tinha horário de meio-dia do almoço, que era 1 hora. E aí depois eu ficava até às 6h30. Era tudo tranquilo, bem legal. Às vezes davam assim, as crianças brigavam, daí separava eles e tudo certo. Eu chamava eles de Chiquinho, de Chiquinha, os anjinhos.
e tudo bem tranquilo. Às vezes eu encontro eles, né, eles me chamam, me cumprimentam, e tem alunos que eu nem conheço mais eles, sabe? A gente estranha assim porque cresceram já, né? E eles me conhecem. Eu guardo com muito carinho e a escola para mim é a minha segunda casa. Ela era diretora do colégio, Maria da Corte. Ah, lembro, ela era solteira, solteirona, brava, mas segurava a escola aqui, que era o jardim. Basta dizer que aqui na subida da escada tinha um aquário no chão, tinha os peixinhos. Olha que alguém tivesse que meter um dedo numa folhagem. Era bem rigorosa, mas bem organizada. Na época, o meu professor era professor Cláudio Bidi. Também um bom professor, ótimo. Se aprendia com ele. Na quarta série eu vim para cá meio raspando. E depois, quando eu saí do quinto ano, tinha que fazer um exame para entrar no ginásio. Como se fosse hoje um Enem, uma coisa assim. Era admissão ao ginásio. Era um exame rigoroso. E passei, então fui. Nós, na época, éramos, na minha turminha de quinto ano primário, eu acho que éramos a metade aqui da cidade e a metade do interior. E lembro que, como que eu tinha bicicleta, então eu emprestava a bicicleta em troca de um picolé. Bom, a minha vida escolar no Frei Caneca, ela meio que se entrelaça com a minha vida infantil, né? A escola Frei Caneca era praticamente uma extensão do nosso pátio, né? Na minha infância, nós vivíamos logo atrás da escola Frei Caneca e não tínhamos calçamento, não existiam muros, então a gente utilizava inclusive o pátio da escola para brincar, para jogar futebol, jogar bolinha de gude, essas coisas. Então eu comecei a minha vida escolar na escola Frei Caneca antes do primeiro ano, né, na maternal, 1900 e nem me lembro agora, 70 e alguma coisa, e fiz tudo o primeiro grau até a 8ª série, que terminou em 84. Representa aquele ensinamento de fundamento, assim, de educação, de alguns valores, né, éticos. Era uma coisa muito entrelaçada com a minha educação familiar, porque a minha mãe fazia parte da docência da escola, a gente convivia com pessoas que trabalhavam na escola, o meu pai auxiliava também nas questões do círculo de pais e mestres, então a minha educação infantil ela meio que foi associada com o que se vivia na escola Frei Caneca. Então a escola Frei Caneca tem um papel importante na minha educação infantil e que permanece até hoje. Eu acho que é um marco importante, né? Porque hoje a gente vive numa cidade que relativamente pequena e às vezes a gente se depara com pessoas que a gente conviveu naquela época de
de infância e escolaridade infantil, e que hoje tem posições dentro da cidade, dentro da sociedade, e isso, quando a gente vê a importância, é gigante, né, o que a escola representa para a educação do município. Invista e pense que a educação ainda é o melhor investimento que ele pode ter para o futuro da sua vida. É uma mistura de sentimentos, é uma nostalgia, é a vontade de fortalecer a escola, é a vontade de fazer o Frei Caneca voltar a ser uma escola referência dentro do município, é querer que os alunos se sintam acolhidos aqui dentro, assim como eu fui na época em que eu era estudante. E como dire, é algo assim, é complicado botar em palavras o que a gente sente, porque é uma emoção bem grande, sabe? Eu saí daqui amando o Frei Caneca, voltei em outros momentos sempre amando o Frei Caneca, e hoje estou aqui com um amor maior ainda, de salvar, de resgatar, de fortalecer e permitir que a comunidade veja o Frei Caneca como ele é e tudo que ele pode oportunizar. Eu nunca imaginei estar aqui na direção da escola com 100 anos, porque eu vim para cá, depois eu me ausentei, fui para outra escola, construí um caminho muito legal, né? Eu tenho uma experiência muito significativa no colégio que eu estava trabalhando, construí amizades, parcerias muito significativas. E no início desse ano, quando a coordenadoria me procurou e pediu para auxiliar na gestão, eu fiquei balançada, porque eu lembrei, eu sabia que era os 100 anos da escola, né? E eu pensei, é algo que vai exigir muito de mim, né? Mas assim, quando a gente faz com amor, a gente consegue. Então o que eu espero desses 100 anos para o futuro é um novo Frei. Talvez uma parte do que o Frei já foi para mim enquanto aluna, porque eu sempre falo isso para os alunos, comento com os pais que eu atendo. Para mim, o Frei significou uma família. Eu me senti acolhida, eu me senti atendida. Eu saí daqui sendo uma aluna boa, preparada para o mercado, e eu sei que essa formação profissional vem da educação. Então, como gestora de escola, eu quero preparar os alunos e a comunidade que por aqui passar para estar pronta para o mercado de trabalho e entender o contexto que foi o que a escola me proporcionou. É um trabalho árduo, é difícil, mas eu estou tentando. Então, o meu objetivo enquanto gestão é esse, é reciclar o que não funcionou para fortalecer. Porque foi aqui que eu aprendi tudo desde o início, né? Porque eu nunca estudei em outra escola, a não ser aqui ou no prezinho, né? Aí eu comecei no primeiro ano aqui, mas aqui foi onde eu aprendi todas as coisas, né? Agora que tá completando 100 anos, a gente consegue... A escola tá mostrando fotos pra gente, a gente tá fazendo trabalho sobre isso. Inclusive vai ter o almoço, né? Que a gente também participou um pouco. Aí foi muito legal porque a gente viu como foi a história dos 100 anos da escola até agora, desde quando ela foi fundada. Eu espero que a escola não mude muito, porque ela é boa agora, mas que ela mude também para ser uma escola melhor ainda, que consiga ensinar bastante, consiga continuar ensinando do jeito que ensina e melhorar também. E eu espero que continue assim, na verdade, porque é muito legal estudar aqui nessa escola, porque ela demonstra bastante coisas.
muito inteligente. E eu tenho orgulho disso, né? Porque foi aqui que eu aprendi tudo e todos os professores que eu tive até agora me ensinaram muito bem as coisas que eu sei.